E ter conhecimento disso hoje é algo assim impressionante. O meu coração começa a bater forte quando eu paro para pensar em tamanha redenção. E conforme eu fui entendendo isso, aquele rio de águas vivas que fluiriam do nosso interior começou a fluir da minha vida. E letras de músicas começaram a fluir. E uma delas é essa, que tem como título, né? O medo foi embora. O medo do inferno foi embora. O medo de se encontrar com Deus no juízo final foi embora, porque inventaram essas coisas. Igreja não é templo, igreja não é local. Igreja é aquela que Cristo morreu por ela. A igreja lavada, a igreja que foi remida, a igreja que é liberta. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos na liberdade que Cristo nos deu, vivendo toda essa bênção, toda essa sem medo, sem condenação, sem pecado. E como é que isso é possível, eu te digo? Isso só é possível, não é indo em igreja. Só é possível conhecendo a graça. Só é possível quando você tem olhos iluminados. Quando você entende que não é nada sobre você. Enquanto as pessoas entendem que é sobre elas. Que é pelo que elas fazem, pela sua performance, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de vestir, porque não corta cabelo, porque não usa isso, porque não... Enquanto entende dessa maneira, tá com um véu tampando toda a visão. O véu de Moisés está colocado na mente, na vida dessas pessoas, nos olhos dessa pessoa, e ela não consegue enxergar, entender. Porque quando nós passamos a entender que a graça é favor imerecido, que a graça, nós recebemos dessa graça, todo medo vai embora. O medo, o pecado, a condenação já não existe mais. Quando você entende que não é sobre você. Amado, você já pensou se o Senhor fosse medir ou se fosse nos punir conforme a nossa santidade? O padrão de santidade de Deus não somos nós. Não é nós, não é você o padrão de santidade de Deus. O padrão de santidade de Deus era a perfeição do Cordeiro. O Cordeiro era perfeito. Antigamente, na lei, quando o pecador ia se apresentar ao sacerdote, já levava o seu animalzinho perfeito. Chegando lá, o sacerdote ele não olhava para o pecador. Ele olhava para o sacrifício, ele olhava para o animal. Se o animal fosse perfeito, não tivesse nenhum defeito, ali no lugar do pecador seria sacrificado aquele animal, aquele cordeiro, por exemplo, um cordeiro totalmente puro, sem defeito, sem mancha, sem mácula, totalmente perfeito. Então o sacerdote já ia direto olhar no cordeiro ou no animal. Se o animal fosse perfeito, aquele animal seria sacrificado no lugar para reparar o pecado do